Olá, pessoal! Eu sou a professora Carolina Fernandes e hoje vim aqui fazer uma revisão do direito civil para vocês. É claro que o direito civil em parte, né? Então, dividi com o professor Cristiano Colombo o conteúdo e eu vou tratar da parte geral do direito de família e do direito das sucessões. Também, né, é bom alertar vocês que é só uma revisão, ou seja, nosso objetivo é dar algumas dicas sobre conteúdos que com mais frequência são cobrados pela FGV para direcionar o estudo final, nessa reta final, até o dia do exame da ordem. Já começando então, hoje nós vamos tratar na parte geral do direito civil sobre os fatos jurídicos. Vocês já devem ter percebido que a FGV, em todos os exames, gosta de colocar uma questão sobre os planos ou da existência, ou da validade, ou da eficácia. Inclusive, no último exame, na última edição, a questão foi justamente sobre o plano da eficácia. Hoje nós vamos conversar rapidamente sobre os elementos de validade e, além dos elementos de validade, como é que funcionam essas três principais classes, né, ou categorias de eficácia que já haviam sido trabalhadas por Pontes de Miranda e acabaram sendo adotadas pelo nosso legislador, né, o Miguel Reale, no Código Civil de 2002. Para isso, eu vou relembrar rapidamente com vocês como é que funciona o plano da existência. Vocês devem lembrar, então, que os planos, eles são divididos em três. Então, nós temos três planos. O plano da existência, temos o plano da validade e temos o plano da eficácia. São esses três planos aqui, então, que o legislador se ampara para tentar explicar o fenômeno dos fatos jurídicos. Lembrando que lá no plano da existência, o que a gente aprende é a como identificar todos os eventos, né? Então todos os acontecimentos que tenham repercussão jurídica, ou seja, que em algum momento da história do direito brasileiro chamaram a atenção do legislador a ponto de ter interesse em normatizar aquela conduta, em positivar aquela conduta, seja por meio, né, da norma ou por meio dos princípios. E aí Pontes de Miranda já nos explicava que eram quatro, basicamente, as origens de fatos jurídicos, né? Então, a primeira origem são os fatos da natureza, e os fatos da natureza foram chamados, né, denominados como fatos jurídicos stricto sensu. Além dos fatos da natureza, nós temos a segunda grande categoria de fatos jurídicos, que são os atos jurídicos. E aí lembrem-se que atos são aqueles praticados sempre pelos seres humanos. Então os atos jurídicos podem ser de dois tipos. Nós temos os atos stricto sensu, que são aqueles que já têm as consequências jurídicas elencadas pela norma. Então, que a liberdade que se confere ao sujeito é apenas a de praticar o ato ou não praticar o ato. Todo o resultado, né, e todos os efeitos, eles já são pré-determinados na norma. Um exemplo disso é o reconhecimento da paternidade, né? Então, existe a liberdade de se reconhecer voluntariamente a paternidade, mas é claro que, exercido o ato, todas as consequências jurídicas já estão previamente distribuídas na norma, previstas na norma. Não há como, então, alterar as categorias de eficácia, termo, condição e encargo. E o segundo tipo de atos jurídicos são os negócios. E esse aqui todo mundo conhece, né? Porque são a maioria dos atos da vida civil previstos no Código.
E qual é a grande diferença do negócio jurídico para o ato jurídico stricto sensu, né? É que no negócio jurídico nós temos uma liberdade negocial, que não existe aqui no ato jurídico stricto sensu, porque ele já tem as consequências previstas em lei. E no negócio jurídico nós temos então ampla liberdade, inclusive para alterar as categorias de eficácia, fixar termo, modificar termo, condição e encargo, que são então o plano já da eficácia. Os outros dois tipos ou fontes de fatos jurídicos, também citados por Pontes de Miranda, eram os atos fatos jurídicos, que estão dentro da categoria dos fatos lícitos, e por último, os fatos ilícitos. Quando a gente passa para a análise do plano da validade, vejam só, nós nos concentramos nos negócios jurídicos. E aí vocês podem se perguntar o porquê, né? Por que que a partir do plano da validade a nossa concentração se dá nos negócios jurídicos? Não é porque se exclua do plano da validade todas as outras qualidades de atos ou fatos, e sim porque o legislador, reconhecendo que os negócios jurídicos são a maioria dos atos da vida civil, regula o negócio e empresta a regulação do negócio a todos os outros atos lícitos. E esse empréstimo da regulação vem previsto lá no artigo 185 do Código Civil. Deem lá uma olhadinha, então, aos atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições do título anterior. E é por isso, então, que nós não temos uma regulação específica para outros atos jurídicos que não sejam os negócios. Percebam, então, que quando nós passamos ao plano da validade, lá no artigo 104 já do Código Civil, não há menção alguma sobre o plano da existência, porque o legislador parte do pressuposto de que nós sabemos identificar os fatos que existem e que não existem no direito. O que eu quero que vocês lembrem agora sobre o plano da validade? O plano da validade é aquele em que nós analisamos se o negócio jurídico celebrado tem ou não condições de produzir efeitos na sociedade. Então, se ele tem condições de alcançar o objetivo a que as partes se predispuseram quando emitiram a sua vontade, quando manifestaram a sua vontade. E nós já sabemos, então, que são basicamente 3 os elementos de validade, isso todos nós devemos saber de cor. Então, vejam que o artigo 104, ele prevê o quê? Né? Que nós temos que ter sempre um agente capaz em todo o negócio jurídico para que ele seja considerado válido, lembrando que a incapacidade, ela pode ser absoluta ou ela pode ser relativa, e que quando a incapacidade for absoluta, o negócio jurídico celebrado sem a participação do representante será nulo de pleno direito, enquanto que quando o sujeito for incapaz relativo e tiver celebrado o negócio jurídico sem a assistência devida, esse negócio será anulável. Além do agente capaz, nós temos que ter o objeto, que deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. Lembrando que o objeto determinável é aquele que tem, no mínimo, gênero e quantidade. A única coisa que ainda falta e que precisa, então, ser verificada no momento do cumprimento da obrigação principal do negócio é a qualidade. Lembrando que a doutrina, inclusive, troca gênero por espécie.
então dá no mesmo. A legislação fala em gênero e a doutrina fala em espécie. Além do objeto, nós ainda temos que ter o respeito, a observância da forma, que deve ser aquela prescrita para a celebração do negócio jurídico ou não proibida em lei. Ou seja, via de regra, os negócios jurídicos, eles têm, aliás, forma livre. Ou seja, eu não tenho uma forma específica em lei para declarar a minha vontade. E esse, inclusive, é o conteúdo do artigo 107. Diz lá, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Portanto, a exceção é que haja forma prescrita. Portanto, vejam a importância da observância desse requisito. Se nós não temos, na maioria das vezes, a ausência da liberdade, ou seja, se o legislador ele nos confere uma liberdade grande na hora de escolher o meio, a forma pelo qual celebramos o negócio jurídico, quando ele fizer exigência de forma, a única coisa que nos resta é observá-la, ou também evitar uma forma que seja proibida pela lei. Lembrando também, gente, que na inobservância de qualquer destes itens, né, de validade do negócio jurídico, que a gente chama de requisitos gerais de validade, porque os negócios jurídicos depois específicos, eles podem ter requisitos específicos de nulidade. Então, estes aqui do artigo 104, eles acarretam a exceção da incapacidade relativa na nulidade absoluta do negócio jurídico. Ou seja, se eu esqueço deste artigo 104 na celebração do meu negócio jurídico, ele será nulo de pleno direito. Qual é a diferença entre um negócio jurídico nulo e um negócio jurídico anulável? Pois bem, o negócio jurídico nulo é aquele que faltam elementos que são de interesse público, tá? São matérias de ordem pública. Portanto, o direito nega qualquer efeito que ele possa produzir. É um ato que existe, porém, ele não é válido e não poderá se tornar válido, nem por vontade das partes e nem mesmo por ato do juiz. Ao juiz é vedado convalidar ato nulo. Diferente dos atos anuláveis, que são atos que observam os requisitos mínimos de validade. Porém, eles contêm vícios ou defeitos que podem fazer com que o seu efeito jurídico lhe seja retirado. E aí, é claro, dependendo da manifestação judicial. Então, são aqueles atos que nós devemos levar à apreciação do juiz para que ele nos diga se o vício presente no ato, geralmente vinculada à manifestação da vontade, é capaz ou não de levá-lo à anulação, de retirar os efeitos que ele vem produzindo. Então vejam que o ato anulável produz efeitos, até e se um juiz reconhecer a sua invalidade, diferente do ato nulo, que o juiz sequer tem essa possibilidade de reconhecer validade. Por quê? Porque ele é um ato que nasce já com os efeitos jurídicos ignorados ou rejeitados pelo direito. Rapidamente, já para encerrar aqui o plano da validade, lembrando quais são as causas de invalidade relativa ou de anulabilidade. Essas causas, então, elas estão previstas no artigo 171 do Código Civil, além de outras causas, obviamente, específicas de anulabilidade que possam surgir lá nos negócios jurídicos, tá? Vejam que o artigo 171 prevê que será considerado anulável um negócio jurídico que tenha sido celebrado por agente relativamente incapaz, isso eu já havia até mencionado para vocês, ou que seja eivado de vício, também chamado de defeito, resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão
ou fraude contra credores. E a qualificação destes defeitos está prevista a partir do artigo 138 do Código Civil, ou seja, um pouquinho antes, tá? Agora, pessoal, lembrem-se, este é o plano da validade. Verificada a validade, a gente passa então à análise do plano da eficácia. E o que é o plano da eficácia? É aquele último plano que me permite verificar a partir de quando o negócio jurídico passa a produzir ou não os efeitos desejados. O plano de eficácia ele é composto por 3 elementos, que nós chamamos de categorias de eficácia: o termo, a condição e o encargo. O termo nada mais é do que o prazo. Então, todo negócio jurídico tem um prazo inicial e um prazo final. A condição é aquele evento futuro e incerto que condiciona os efeitos do negócio jurídico. Lembrando que as condições resolutivas ou suspensivas. As condições resolutivas são aquelas que extinguem o negócio jurídico, extinguem a obrigação principal, em razão da ocorrência de um evento futuro e incerto, diferentemente da condição suspensiva, que na verdade prolonga o negócio jurídico, fazendo com que o sujeito não adquira o direito, apenas a expectativa do direito, até que ocorra um evento futuro e incerto. Um exemplo disso são os contratos de seguro, né? Então, a eficácia do contrato de seguro está condicionada à ocorrência do sinistro, que é o evento futuro e incerto. E por último, os encargos. Os encargos que não obstam à aquisição do direito, vejam bem, eles se caracterizam por serem umas contraprestações que podem ser exigidas por um dos sujeitos do negócio jurídico para que se efetive, né? Então, essa contraprestação, lembrando, ela não pode superar o objeto do próprio contrato, porque senão se trata de uma contraprestação de uma relação obrigacional e não de um encargo. Encargos, então, são pequenas contraprestações que são opostas a um dos sujeitos nos negócios jurídicos. Exemplo, eu prometo doar um carro se o sujeito se comprometer a pagar o IPVA vencido. Então, aqui nós temos um exemplo claro do que seja um encargo. Vejam que o encargo não chega ao valor do próprio negócio jurídico do objeto, tá? Encerramos assim o plano da existência e agora nós vamos lá para o direito de família para falar sobre uma novidade, ou seja, é uma dica que potencialmente pode ser cobrada pela FGV de vocês nesse exame, porque ela é resultado de uma alteração recente da legislação, tá? Então, nós vamos agora lá para o artigo 1520 do Código Civil, falar sobre o casamento. E aí eu quero que vocês lembrem que até pouco tempo atrás, o casamento podia ser autorizado, claro que de forma excepcional, quando houvesse gravidez. Então, cabia ao juiz analisar, no caso concreto, a pedido, é claro, dos representantes dos menores, que determinada relação de casamento fosse autorizada. Vejam bem, de quem ainda não atingiu a idade núbil, ou seja, de menores de 16 anos, caso ficasse comprovada a gravidez. O artigo 1520 previa uma outra causa que estava em razão do Pacto de São José da Costa Rica, que era também a possibilidade de se autorizar casamento civil de quem ainda não completou a idade núbil, para evitar cumprimento ou imposição de pena criminal. Esse elemento do artigo 1520 já não vinha sendo aplicado já há bastante tempo, tá? Mas restava essa possibilidade de autorização que acaba de ser extinta. Acaba não, isso aconteceu em março, ainda não foi cobrado pela FGV, tá
piscando, né? Tá na mira. Então vejam que pela redação antiga do 1520, excepcionalmente seria permitido o casamento de quem ainda não tivesse atingido a idade núbil, para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal, e isto, lembrando, né, gente, já havia sido extirpado do ordenamento jurídico brasileiro, né, porque, bom, isto aqui já não se admitia mais, mas a gravidez ainda era motivo de autorização de casamento excepcional. E agora vejam, então, com a alteração da Lei 13.811, que revogou o artigo 1520, agora a nova redação proíbe categoricamente qualquer casamento antes dos 16 anos, o que transforma o casamento em casamento de menores de 16 anos em um ato nulo. Vejam, a palavra da ordem agora é não será permitido. Em qualquer caso, ou seja, não pode mais autorizar casamento de quem não atingiu a idade núbil, lembrando, 16 anos, pelo artigo 1517 do Código Civil. 16 anos, é claro, para aqueles que têm autorização dos pais para casar, porque sem autorização apenas após a maioridade civil, tá? Então, 1520 é uma aposta que se faz em razão dessa recente modificação, e importantíssima modificação, diga-se de passagem. Para finalizar a nossa revisão, vamos lá para o direito das sucessões. Por quê? Porque lá no direito das sucessões nós também temos uma novidade. Talvez vocês pensando aí vão dizer, mas Carol, isso nem é mais uma novidade, que é do artigo 1790 do Código Civil, que foi declarado inconstitucional a partir do reconhecimento de repercussão geral ao recurso extraordinário originado no estado de Minas Gerais, em que se discutia a inconstitucionalidade de se manter um regime sucessório diferenciado para a união estável daquele que já era mantido para o casamento, em especial porque esse regime sucessório era discriminatório. Então, o que acontecia é que os companheiros acabavam sendo prejudicados na sucessão do cônjuge em razão dessa previsão normativa do artigo 1790. O artigo 1790 foi declarado inconstitucional e esse julgamento ele aconteceu em 2017. Aí vocês podem se perguntar o seguinte, Carol, isso é uma novidade? Bom, aí eu vou responder para vocês que há muito tempo nós, do direito de família e do direito das sucessões, viemos apostando sobre a FGV poder cobrar ou não já esse tema. E até o final do ano passado, dezembro de 2018, não apostávamos com certeza que isso caísse no exame da ordem, porque o recurso extraordinário ainda não havia transitado em julgado, porque ele estava com embargos pendentes de julgamento. E acontece que em dezembro de 2018 eles foram julgados, então nós estamos completando aí quase um ano desse novo posicionamento que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790, equiparando a sucessão do companheiro à sucessão do cônjuge. Com isso, nós não aplicamos mais de forma alguma, vejam bem, não existe mais nenhuma hipótese de aplicação do artigo 1790 para a sucessão do companheiro. Este artigo está banido do ordenamento jurídico brasileiro, porque ele é nitidamente inconstitucional. Estava aqui, então, o recurso extraordinário, vocês já vão ver que existe remissão no código 878694, tá? Como fica a sucessão do companheiro agora? Idêntica à sucessão do cônjuge. Ou seja, regulada pelo artigo 1829 seguintes do Código Civil. Ou seja, o companheiro agora é herdeiro necessário, assim como é o cônjuge. O companheiro agora herda dos bens particulares e recebe a meação dos bens comuns. E o companheiro agora tem direito de reserva de 1/4 da herança quando em concorrência com os descendentes comuns.
Então, essa é a terceira aposta para esse exame da OAB. Espero, então, me despeço de vocês e espero que as dicas tenham sido oportunas, né, e que contribuam para o estudo de vocês. Ficamos aqui, toda a nossa equipe do Verbo, à disposição para quaisquer outras dúvidas que possam surgir. Assistam, né? Temos várias aulas disponíveis no nosso canal do YouTube, inclusive aulas de revisão. Não deixem de assistir e compareçam ao nosso super evento de véspera da prova, a maior revisão realizada presencial e online no dia 19 de outubro, o nosso passaporte OAB, que vai ocorrer nas dependências da Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Um abraço, bons estudos e boa prova!